1 Coríntios, capítulo 1, de 18 a 25. A Escritura diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria desse mundo, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Eu quero destacar principalmente o final do verso 21, quando Paulo diz: Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. O tema da minha mensagem hoje é a loucura da pregação. Evidentemente, quando o apóstolo Paulo classifica a pregação como loucura, ele não quer dizer que o evangelho não carrega em si bom senso e toda uma lógica por trás da sua revelação e construção, mas ele fala da dificuldade de aceitação da mente humana. Isaías 55, no verso 8, Deus diz: os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Seguindo o tom do que Paulo está falando aqui, em 1 Coríntios 2,14, ele vai dizer que o homem natural, entregue ao seu psique, à sua mente, não entende as coisas do Espírito, porque para ele são loucura. Então toda a descrição nesses versículos fala justamente disso. No verso 18 ele diz: a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós poder de Deus. Ele também vai enfatizar onde está o sábio, o escriba. Falando no contexto dos judeus, os escribas eram os profundos conhecedores. Uma das melhores formas de memorização, considerada até hoje, não envolve só a repetição, a fala, mas também a escrita. E esses que viviam de copiar os livros se tornavam pessoas que não apenas adquiriam conhecimento, mas memorizavam isso de forma profunda. Mas ele não fala só do contexto dos judeus. Ele também vai perguntar: onde está o questionador desse mundo? Porque ele vai apresentar duas formas de pensamento muito distintas: a dos judeus e a dos gentios, que são chamados no original de gregos. Isso não significa que eram apenas as pessoas que nasceram no território da Grécia, mas a Grécia de Alexandre o Grande, antes de Roma, foi quem dominou, helenizou o mundo dos seus dias. Estabeleceu não apenas uma língua, mas uma cultura, valores, pensamentos, e nós sabemos que eles foram promotores da filosofia, dessa ideia e o conceito, pensamento, do questionamento, como nunca havia acontecido até então na história da humanidade. Tanto que no verso 22 ele diz: os judeus pedem sinais. Frequentemente você vê eles com Jesus: mostra-nos um sinal. Ele diz: mas os gregos, eles buscam sabedoria. O conhecimento, o entendimento era muito, muito valorizado. Mas Paulo está dizendo que a loucura da pregação, a palavra da cruz, ela é escândalo para os judeus e ela é loucura para os gregos, porque ela não satisfaz a lógica, o raciocínio humano. Ele chega ao ponto de dizer que a sabedoria de Deus está tão acima da compreensão humana, que ele diz que até a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e até a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Isso não significa que em Deus haja loucura ou fraqueza, mas ele está dizendo: ainda que tentássemos diminuir a sabedoria de Deus, seria muito para a capacidade humana. Isso nos coloca em um lugar muito específico de uma conclusão: o evangelho não é racionalmente entendido, não na sua extensão, e a gente pode dizer o mesmo das Escrituras. E digo isso porque sempre o que se exigiu de nós foi uma resposta de fé. Sempre o que se destacou na Bíblia foi a importância de uma percepção espiritual. E eu quero não apenas lembrar você disso, mas chamar a sua atenção para algo. Se tentarmos viver ou comunicar o evangelho de forma meramente racional, nós estamos
simplesmente corrompendo o Evangelho, inclusive a sua capacidade, o seu poder sobrenatural. Eu tenho visto, ao longo dos meus mais de 30 anos de ministério, vários pregadores que tentaram contextualizar demais a sua comunicação. Se tornaram verdadeiros eruditos, pensadores, filósofos, e eles não só não alcançam mais gente, como normalmente se perdem no meio do processo. Nós não podemos reduzir o Evangelho a meramente algo que se compreende, né? Quando falo Evangelho, estou falando da palavra de Deus como um todo, que se compreende de forma racional. Nós vamos ter que lidar com muita coisa nas Escrituras que vai exigir de nós fé e não compreensão. Como, por exemplo, explicar que Deus usa um burro profeta para falar com o profeta burro, que é Balaão. Né? Você simplesmente não consegue justificar isso. Um dia uma pessoa falou para mim: ó, pastor, eu até creio em Jesus. Se o senhor quiser falar de Jesus, eu aceito. Mas não venha com aquelas historinhas tipo Noé e o dilúvio, que aí eu não engulo. Eu falei: se você não pode engolir Noé e o dilúvio, você não pode aceitar Jesus. Porque Jesus ratificou o registro bíblico sobre Noé e o dilúvio. Então, ou você pega o combo inteiro, ou você rejeita tudo. Mas você não pode dizer: eu creio em Jesus, ele fala a verdade, e pegar uma parte do que Jesus dizer, mas não isso, porque eu simplesmente não quero. A verdade é que nós precisamos não apenas lembrar, mas deixar claro para quem quer que seja que nós pregamos, que o Evangelho ainda é a palavra da fé. E na perspectiva racional, nós anunciamos a loucura da pregação. Eu não quero gastar tempo aqui explicando o óbvio, mas a minha intenção é, como Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele fala aos coríntios, o mesmo povo, para quem ele está falando nessa mesma epístola, ele diz: eu venho lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Então ele está dizendo: vocês não precisam de informação, porque já foi recebido. Vocês não precisam apenas ser provocados a perseverar, porque vocês continuam firmes. Mas basicamente ele está dizendo: o Evangelho tem que ser lembrado. Por meio dele vocês também são salvos, ele diz no verso 2. Se retiverem a palavra da verdade, tal como eu preguei a vocês. E diz: a menos que vocês tenham crido em vão. O que era reter isso? Verso 3 ele diz: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo: nós precisamos lembrar que o Evangelho proclamado é uma revelação fundamentada na própria Escritura, e nós a abraçamos do jeito que está lá. Né? Minha intenção ao falar hoje do Evangelho, rotulado de a loucura da pregação, não é discutir sobre esse desafio que envolve a lógica, nem apenas sobre a necessidade de fé, discernimento e compreensão espiritual, mas é simplesmente colocarmos o Evangelho de volta no lugar que deveria e sermos desafiados a uma vida de simplicidade de fé. Até porque nós sabemos que, ao longo do tempo, esse livro, que chamamos de as Sagradas Escrituras, tem sido o livro mais testado ao longo da história humana, e ele tem resistido a todo tipo de teste. Um tempo atrás, meu filho fez um comentário dizendo: pai, estava lendo um artigo que diz que há uma sala gigantesca, enorme, lá no Louvre, um dos maiores museus do mundo, lá em Paris, e ela tem milhares, mas muitos milhares de livros que foram desacreditados sob várias perspectivas, mas principalmente a científica. Tinham teorias que não se confirmaram, que foram provadas não ser verdadeiras, e tudo aquilo que está relacionado a isso. É um lugar só de livros que foram desacreditados. Ele falou: não é demais saber que a Bíblia nunca estará lá? Mesmo no auge do despertamento do pensamento humano, depois dos gregos, que foi o tempo do iluminismo, fizeram de tudo para extinguir esse livro e nunca conseguiram. Um dos maiores perseguidores desse livro sagrado na França, depois que morreu, a casa dele até hoje, uma sociedade bíblica. Eu acho que é ironia e provocação de Deus, porque esse livro tem sido resistido ao teste, tem informações que são incontestáveis do ponto de vista científico. Quando eu era garoto, eu lembro que meu pai apresentou para a gente um livro enorme que ele tinha em casa, que foi escrito por um grande arqueólogo, que não cria na Bíblia. E ele quis tentar provar que a Bíblia estava errada, buscando informações da área dele, arqueológicas. E ele, depois de tudo isso, escreve um livro enorme, documentado, cheio de muitas provas, dizendo: e a Bíblia tinha razão.
Ele diz, não posso falar sobre a parte espiritual, mas do ponto de vista arqueológico, as minhas maiores descobertas arqueológicas foram na tentativa de provar que os relatos eram falsos, quando eles se mostraram verdadeiros. Mas o que dizer de profecias cumpridas? Não há ninguém, né, que tem esse volume de profecias anunciadas antecipadamente, que se cumpriram à risca. E sabemos que as que ainda restam seguirão se cumprindo. Esse é um livro digno de confiança. Ele merece e tem provado isso ao longo do tempo, não ser um livro qualquer. Nós também não atribuímos à fé simplesmente a ingenuidade de acreditar em qualquer coisa que diz. Nós sabemos que quando a palavra de Deus é recebida, diferente de qualquer outro discurso, ela tem um poder sobrenatural de provocar fé. Porque embora a fé seja baseada em coisas que não se veem, ela é chamada na Escritura de uma convicção. Normalmente a convicção nós alcançamos por meio dos sentidos e outras constatações. Como que podemos ter convicção a despeito dos sentidos? Né? Quando eu era garoto, aos 15 anos de idade, um pastor me perguntou, você tem certeza da sua salvação? Eu falei, tenho. Ele falou, como é que você sabe que você é salvo? Jesus já apareceu para você pessoalmente para dizer, eu te garanti com o meu sangue, você está dentro, né? Bem-vindo ao time dos salvos. Eu falei, não, nunca vi Jesus e nunca ouvi nada disso dele. Ele falou, mas pelo menos um anjo te apareceu, te mostrou uma cópia autenticada do livro da vida, diz o número de protocolo tal, apresenta na entrada, que é isso que você precisa. Eu falei, também não vi anjo, não vi livro da vida. Ele falou, mas pelo menos ouviu uma voz de trombeta anunciando sua inclusão lá. Eu falei, também não. Ele falou, pelo menos você viu o céu, para onde você acredita que vai? Eu falei, também não. Ele olhou para mim e falou, você não tem prova nenhuma. Como é que você sabe que você está salvo? E na simplicidade dos meus 15 anos de idade, sem conhecimento doutrinário, eu respondi, eu sei porque sei porque sei. Fosse hoje eu teria aumentado e dito, como é que eu sei, não sei. Porque eu sabia que eu sabia, eu só não sabia como é que eu sabia, mas que eu sabia, eu sabia. Ele falou assim, eu quero te mostrar qual é a fonte da sua sapiência. Antigamente eu falava sabimento, sabeção, e depois descobri que não existia. Ele me leva para Romanos 8,16, que diz, o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Como é que um cristão pode ter tamanha convicção, apostar sua vida na salvação recebida sem nada ter visto? Não é mera ingenuidade, não é simplesmente ser crédulo a qualquer coisa. Há uma convicção sobrenatural que nos é comunicada por meio de um livro, que só ele tem o poder de fazer isso. Romanos 10,17 diz, né, porque a fé vem por ouvir, e ouvir a pregação de Cristo, a palavra do Evangelho. Agora, ainda assim, nós não podemos negar que por mais que o livro se mostre confiável, não adianta simplesmente tentar abraçá-lo ou comunicá-lo só pela perspectiva da lógica humana. Eu vejo gente discutindo, não, impossível esse dilúvio do Noé ter acontecido e cobrido o globo todo, a menos que tenha sido local, porque não há água no mundo para isso. Aí as pessoas gastam tempo tentando calcular se derreter as calotas polares seria suficiente, né? Se, além disso, a Bíblia não fala que abriram-se apenas as fontes de cima, mas as do abismo. Quando você considera hoje os leitos de água subterrânea, nós temos um volume inestimável, incalculável, mas honestamente, por mais que eu seja curioso e goste de xeretar essas coisas, não são elas que justificam ou autenticam qualquer ação de Deus, né? Isso aconteceu uma única vez, porque Deus estabeleceu leis para que não acontecesse. Na ocasião que aconteceu, Ele garantiu que nunca mais aconteceria de novo. E o mínimo que nós podemos reconhecer é que, independente de onde veio tanta água, alguém gerenciou isso num período curto de tempo, para uma única vez, e nunca mais acontecer. Então, por mais que a gente possa, né, se alimentar com dados científicos que até comprovam descrições bíblicas, nossa fé não é fundamentada na lógica ou na razão. O Evangelho seguirá sendo a loucura da pregação. E, aliás, esse tema do dilúvio, para mim, é uma das coisas mais loucas que você pode encontrar na Bíblia. Mas, como dizemos, foi autenticada por Jesus, pelos apóstolos, pelo Novo Testamento. Em Hebreus, no capítulo 11, no verso 7, nós lemos, pela fé Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. O autor de Hebreus, num versículo, ele consegue não apenas resumir a vida de Noé, mas ele faz um resumo que condensa todo o que nós podemos chamar do plano estrutural do Evangelho. A forma simples de vivemos, a loucura da pregação, está exatamente dentro do relato de um dos episódios mais doidos que você, racionalmente falando, pode encontrar nas Escrituras que diz respeito ao dilúvio.
E eu queria fatiar esse versículo de Hebreus 11:7 em 5 partes. Nós temos frase aqui: ele foi divinamente instruído das coisas que não se viam. Esse é o primeiro aspecto que eu quero destacar. Segundo, diz que ele foi temente a Deus, sendo temente a Deus. O terceiro diz que construiu a arca para a salvação da sua família. O quarto, condenou o mundo. E a quinta frase, ou a quinta parte, tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Eu queria rapidamente passar por cada um desses 5 tópicos, mostrando que eles exprimem bem o que é aquilo que a própria Escritura adjetiva de a loucura da pregação. Então, em primeiro lugar, divinamente instruído de coisas que não se viam. O que nós pregamos hoje é uma mensagem divina. Um livro, que não apenas reclama por si mesmo ser inspirado por Deus, mas, como falei, tem demonstrado, sustentado isso diante de séculos, diante de milênios e resistido a todo tipo de ataque. Em Hebreus, no capítulo 2, nós temos uma declaração, eu quero ler com vocês do verso 2 até o 4, que diz respeito ao Evangelho. Ele diz assim: porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, uma referência aos que foram desobedientes no período da lei de Moisés, ele está fazendo esse contraste. Vem a pergunta agora no verso 3. Como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Qual é a origem do evangelho que pregamos? Foi anunciado pelo próprio Jesus. Depois dele ser assunto aos céus, a mensagem continua sendo pregada por aqueles que a ouviram diretamente de Nosso Senhor. E quando a Bíblia diz que ouviram diretamente dele, não se limita aos 3 anos e meio em que os discípulos andaram com Jesus. Atos capítulo 1 nos mostra que depois da ressurreição, Jesus se apresentou para eles inúmeras vezes, num espaço de 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Tudo aquilo que envolvia, não apenas agora só morte, só redenção, mas a aplicação prática de toda a expiação, não foi claramente ensinada nos evangelhos. Ela é a mensagem que passa a ser calibrada por Jesus nos apóstolos depois da sua ressurreição. Eles sim agora passariam a colocar os pingos nos is a respeito até de alguns assuntos que Jesus não havia abordado com clareza. Embora os conceitos sobre o reino de Deus e a forma de viver tenham sido claramente apresentados, as figuras a respeito de como se deu a obra de salvação ainda não era tão clara para eles. Esses homens não apenas continuam a mensagem anunciada primeiramente por Jesus, mas ainda que tenham recebido da boca dele a mensagem. O mesmo Jesus que diz: eu não falo nada que eu não tenha ouvido o meu Pai falar. Ou seja, a mensagem é divina, mas ainda assim, para comunicá-la, não bastava apenas ter recebido de fonte fidedigna. Eles precisavam do testemunho divino conjunto com eles. E aí que você vê a importância, desde o livro de Atos, dos sinais, dos prodígios, dos milagres. Porque quando você tem a indiscutível mão de Deus se manifestando, por mais que a lógica se levante contra, você tem elementos convincentes. Um dia tive uma conversa com uma pessoa que se dizia ser ateu. E eu falei: olha, eu quero elogiar a sua fé é maior do que a minha. Eu brinquei com ele. Eu falei: uma coisa é você ser um agnóstico, dizer se Deus existe, não sei onde ele está. A outra é você querer garantir que ele não existe. E eu falei: você vai ter mais trabalho para acreditar no que você acredita do que eu tenho. Mas eu falei: me permita falar de algumas experiências que eu gostaria que você tentasse me explicar com sua lógica, conhecimento, sabedoria. Eu peguei casos que envolviam só intervenções de curas e milagres acontecidos na nossa cidade e acompanhado por médicos da nossa cidade. Eu dei o nome dos médicos, o telefone daqueles que ele não tinha, pedindo para checar. Eu falei: confere, me explica como seria possível ver isso. Eu lembro quando eu terminei de apresentar aquilo, ele falou: olha, no seu lugar até eu acreditava. Porque nós não temos apenas uma mensagem que reclama por si mesma ser divina. Nós temos um respaldo dos céus. É por isso que o evangelho tem sido anunciado com milagres desde o início. Paulo, na mesma argumentação que ele faz com os coríntios sobre um evangelho que não é entendido com a razão, ele afirma em 1 Coríntios capítulo 2, verso 4 e 5 o seguinte: minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus.
Paulo sustenta esse discurso, não apenas no capítulo 1, ele segue no capítulo 2, né? Por exemplo, versos 6 a 8. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria desse mundo, nem a dos poderosos dessa época que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desse mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Toda a afirmação de Paulo é de que não apenas o Evangelho vem de uma fonte fidedigna. Escrevendo aos Coríntios, ele diz: eu vos comuniquei aquilo que eu recebi diretamente do Senhor, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Então, quando vai falar da ceia, ele diz: todas essas instruções eu recebi da boca de Jesus, mas não é apenas a fonte fidedigna. Na hora de comunicar, a unção, a manifestação, o poder do Espírito Santo eram necessários. Tanto que Jesus disse para os discípulos aqui, ele mesmo instruiu: não saiam de Jerusalém, não preguem o Evangelho, enquanto vocês não forem revestidos de poder. Atos 1:8, a última instrução antes desse assunto aos céus é: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Jesus está dizendo, além da informação do que vocês vão pregar ser divina, vocês precisam do respaldo do próprio Deus, confirmando essa mensagem por meio dos sinais que a acompanham. E nós olhamos para o Evangelho dessa forma e dizemos: também temos sido divinamente instruídos a respeito de coisas que não se veem. Em 1 de Pedro, no capítulo 1, no verso 12, ele faz menção de que os profetas anunciaram algo que não era para a época dele, os profetas do Antigo Testamento, mas que diziam respeito a nós. Ele diz assim: a eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciados a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos desejam contemplar. Então, não apenas a origem da mensagem é divina, mas a capacitação para comunicá-la. Tem que haver uma ação divina, né, no coração daqueles que a recebem, ainda que eles precisam de correspondência, né? Tem que haver uma ação divina que desperte algum nível de fé e convicção que nenhum discurso humano faria. E eu estou dando ênfase no fato de que a mensagem ela é uma instrução divina, mas a Bíblia diz que Noé foi divinamente avisado de coisas que não se viram. Você consegue imaginar um cara construindo uma embarcação do tamanho daquela, com 3 andares, né? Toda a estrutura de madeira, para ser betumada por dentro e por fora. O período de construção chega perto de 100 anos de idade. E Noé está construindo o que, para as proporções da época, a gente podia chamar de um transatlântico no meio de terra seca. Você consegue imaginar a loucura? A loucura maior para mim não é o dilúvio, né? Porque o dilúvio anunciado chegou, e quando chegou ficou claro que a mensagem era verdadeira. Mas é durante a espera, o cara construindo embarcação enorme no lugar seco, dizendo: gente, estão vindo águas que vão destruir tudo. E quando vier, a salvação está aqui. É só entrar nela. E daqui a pouco nós vamos dizer que ele foi um pregador. Mas ele estava falando de coisas que não se viam. Isso é parte da definição daquilo que nós pregamos. Em Romanos, no capítulo 8, nos versos 24 e 25, isso também é bem explicado pelo apóstolo Paulo, que diz o seguinte: porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Eu citei agora há pouco as declarações de Paulo em 1 Coríntios 2, falando que os poderosos desse mundo não entenderam, né, a sabedoria de Deus, senão não teriam crucificado o Senhor da glória. No verso seguinte, o 9, ele diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa declaração, uma citação de Isaías 64:4, fala que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nenhum coração conseguiu compreender a dimensão do que Deus tem preparado para nós. O Evangelho é recebido por fé, e a definição é a convicção do que não se vê. A semelhança de quando aquele pastor me questionou: já viu Jesus, já viu o livro da vida, já viu o anjo, já viu o céu? Eu falei: não vi nada. Como é que você consegue crer? Porque eu tenho uma convicção que não é inspirada pelos sentidos, ela é despertada pela palavra de Deus, pelo testemunho do Espírito Santo. E esse é o ponto de partida do Evangelho. Na sequência, nós temos aqui o relato, né, de que ele foi temente a Deus, sendo temente a Deus.
Provérbios 1:7, Provérbios 2:5, assim como declarações no livro de Salmos, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Para que você acesse a verdadeira sabedoria, sabedoria divina, tem que haver temor a Deus, né? O temor não é um medo no sentido negativo, mas é um senso de referência profunda a um ser infinitamente maior do que você pode mensurar e daquilo que você é, né? E que, de fato, produz um senso de respeito muito grande em cada um de nós. Temor, se não estiver presente, ele jamais permitirá que a palavra de Deus entre, sequer que seja entendido, né? Quando temos dúvidas sobre a existência de Deus, sobre o caráter de Deus, qualquer coisa ligada a isso, nós já estamos impedindo a própria mensagem de ser eficaz. Quando a Bíblia define que ele era temente a Deus, não é apenas um contraste de uma geração que era desobediente para alguém que é chamado de justo. Há um motivo por trás dessa justiça, é o temor de Deus, né? O temor do Senhor nos guarda do mal, diz as Escrituras. Quando José está sendo assediado pela mulher de Potifar, eu gosto sempre de destacar isso. A resposta dele para ela, o motivo da sua recusa não é dizer, dona, só não faz meu tipo. Ele diz, como cometeria eu tamanha maldade contra Deus? Ele está dizendo, aqui tem temor de Deus, dona. E isso vale mais do que qualquer proposta que a senhora possa me fazer. Temor de Deus não é apenas o ponto de partida para conseguir entender e receber o Evangelho. É algo que eu e você devemos guardar e cultivar. Eu tenho visto nossa geração sendo exposta a uma mensagem, né? A gente não pode dizer que isso é novidade, porque vem desde o início da era da igreja, mas são heresias que sempre voltam, e dessa vez parece ter voltado com a força desproporcional a de movimentos anteriores, onde as pessoas tentam justificar que no Novo Testamento, no tempo da graça, não há necessidade para temor. Eu fico, né, dizendo que seria cômico se não fosse trágico a ideia e o conceito que esse povo tem do Deus do Antigo Testamento para o Novo. Parece que na cabeça deles, no Antigo Testamento, Deus era um velho rabugento, rancoroso, né, que na passagem do Antigo para o Novo Testamento se converteu. E agora ele apareceu o modo paz e amor, né, dizendo, não gente, antes eu era zangado, agora eu estou de boa, né, pode viver como você quiser. Não existe nada no Novo Testamento que justifique a ausência de temor. Pelo contrário, né? A Bíblia nos apresenta um conceito de que, lá em Hebreus 12, quem quebrasse a lei de Moisés já seria, né, castigado com o que é classificado ali, juízo severo. Ele pergunta, na verdade, o capítulo 10, de quanto maior castigo, verso 29, vocês imaginam será considerado merecedor aquele que calcar os pés ao Filho de Deus, profanar o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajar o Espírito da graça? Né? Nós não temos absolutamente nenhum material no Novo Testamento que justifique, não, agora que fomos salvos, pode-se fazer o que quer. Efésios 5:21 diz que nós temos que nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo, né? Ele relaciona o temor com a pessoa, com a obra de Cristo, escrito no Novo Testamento, para uma igreja de gentios convertidos que não tinham nada a ver com a lei de Moisés, e é evidente que isso é para mim e para você hoje. Em Hebreus, no capítulo 12, no verso 28, nós também temos uma declaração de que o temor está profundamente entrelaçado com a obra da graça. O texto diz, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Verso 29 diz, porque o nosso Deus não diz que ele era ou que ele foi, é fogo consumidor. Como se retém a graça? A gente serve a Deus de modo agradável. E isso envolve tanto reverência como temor. O temor do Senhor não é apenas a forma de inicialmente recebermos a mensagem, mas é a maneira de vivermos, de praticarmos, de permanecermos nessa mesma mensagem. Isso não está sendo citado em Noé à toa. Agora, não é algo para nos afastar de Deus. O Salmo 25:14 diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Né? Nós temos aqui quase um paradoxo. Se você pensar no temor como algo que assusta e afasta, não haveria intimidade. Mas é justamente o temor de Deus que vai garantir a proximidade, o relacionamento e uma não ruptura na comunhão com Deus. Isso é parte do Evangelho que, como disse Paulo, vos preguei e quero lembrá-los. Terceiro lugar, nós temos a frase que Noé, além de divinamente instruído a respeito de acontecimentos que não se viam e sem temente a Deus, nós temos a afirmação, construiu uma arca para a salvação da sua família. Nós
entendemos que a salvação ela procede de Deus. Mas de alguma forma Deus não deixa o homem de fora do processo, né? Deus só poderia dizer, Noé, quando as águas forem derramadas, eu soberanamente vou te dar a capacidade de respirar debaixo d'água. Ele não faz nada disso. Ele diz, olha, eu vou te dar o destino do juízo que vem. Eu vou te dar formas como escapar. Mas você vai ter que cooperar, vai ter que fazer a sua parte. Toda ação de Deus, a salvação não é diferente, sempre envolve a interação humana, a participação do homem. Eu e você ainda temos que nos arrepender, temos que crer. O Evangelho é chamado de o Evangelho da obediência. Nós precisamos entender toda a resposta que devemos dar no sentido de obediência a Deus. Então, Noé tem toda uma participação. E essa ideia e o conceito da construção da arca fala disso. Aliás, em 1 de Pedro 3,20, o apóstolo diz que a arca representa, ainda hoje para nós, tanto a salvação como o batismo, né? E diz foram salvos por meio da água. Aliás, curioso observar, e daqui a pouco nós vamos explorar isso, que a Bíblia diz que com a sua mensagem Noé também condenou o mundo, né? A mesma mensagem que oferece salvação para quem a recebe, ela define a condenação para quem não a recebe. Mas vou falar sobre a condenação daqui a pouco. Eu quero chamar a sua atenção para um outro elemento. Não apenas ele tem que participar desse processo de salvação correspondendo com Deus, mas a Bíblia diz que ele construiu a arca para a salvação da sua família. Salvação é responsabilidade individual. Por isso Jesus diz, vão e pregam o Evangelho a toda criatura. Cada criatura tem que ouvir o Evangelho e tem que dar a devida resposta. Mas o plano, o projeto de Deus, responsabilidade de salvação individual, o plano de Deus é para as famílias. Deus pensa em termos de famílias. Quando ele prometeu a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Paulo explica depois isso em Gálatas 3,8, dizendo que Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Ou seja, Deus estava dizendo, de você, da sua linhagem, virá o Cristo, o Messias, o Salvador. E quando ele trouxer a salvação, será para todas as famílias da terra. Deus pensa em termos de família. Quando você olha para Ló, né, o livramento oferecido não foi só para Ló, foi para Ló e para toda a sua família. Quando você olha para Noé, não é diferente. Quando você vai para o Novo Testamento, nós encontramos as mesmas declarações. Em Atos 11:14, quando Pedro volta a Jerusalém para explicar o que é que aconteceu em Cesareia Marítima, na casa de Cornélio, que é quando a porta da salvação é aberta para os gentios, e ele tem que se explicar por que é que ele, como judeu, se envolveu com os gentios, o que pela lei de Moisés, na época do Antigo Testamento, era proibido, e alguns ainda estavam apegados a isso. Ele diz, olha, um anjo apareceu para o camarada, e disse qual era a cidade que eu estava, em Jope, na casa de quem, o nome, o endereço, e disse... O próprio anjo disse que ele deveria mandar me chamar, porque eu teria palavras de salvação para ele e para toda a sua casa. Essa frase está lá. Em Atos 16, no verso 31, quando Paulo e Silas estão presos em Filipos, e ao evangelizarem, o carcereiro ele pergunta o que eu preciso para ser salvo. A resposta clássica lá de Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e toda a tua casa. Isso não significa que a gente tem uma promessa que garante salvação automática da família se um de nós for salvo. Eles ainda têm a responsabilidade de ouvir o Evangelho e corresponder. Tanto que depois de Paulo falar isso, ele vai na casa do carcereiro pregar o Evangelho a cada um deles. Mas, eu e você precisamos entender que há um plano, que há uma provisão. Minha conversão não garante a dos meus familiares, mas pode ajudar. Em que sentido? Desde que eu me posicione como um intercessor e também como um proclamador das boas novas. O apóstolo Pedro escreve em 1 de Pedro 3 e diz, mulheres... Se os vossos maridos ainda não obedecem à palavra, eu amo essa frase, ainda. Ele está dizendo, nesse momento, pode estar duro, pode não ter se dobrado ao senhorio de Jesus, mas é uma questão de tempo. Vai se dobrar, vai se render. É uma mensagem de fé e esperança. Que aqueles familiares que ainda não foram salvos, né, eu e você precisamos acreditar numa intervenção divina em favor deles. Mas é evidente que a gente tem que cooperar, porque alguns estão atrapalhando. Então ele também diz para essas mulheres, se eles ainda não obedecem, né, ele diz, prega de boca fechada, mantenha um testemunho irrepreensível, para que aquilo que já foi falado tenha respaldo por meio da sua conduta. E eu quero trazer uma palavra, né, de incentivo a cada um de vocês. Desde que eu era solteiro,
Eu orava não apenas pelo casamento, eu orava por cada filho, eu orava pelos netos, bisnetos, pela linhagem, dizendo: Senhor, eu quero uma família que te sirva, eu oro por isso, tanto que o Senhor me use onde estiver possível, mas que a gente viva as tuas intervenções nesse sentido. Mesmo hoje vendo, né, gerações servindo a Deus, eu sigo orando o tempo todo por eles, que nenhum se afaste do Senhor, que nenhum pereça, né? Nós precisamos entender o peso e a importância da oração intercessória. Mas aqueles de vocês converterem, ainda não tem todos os familiares convertidos. Eu quero que você saia daqui, né, encorajado a orar muito mais, a proclamar o Evangelho, a procurar ter uma conduta de testemunho, porque Deus não quer que você construa a arca de salvação só para você, mas para toda a sua casa. Quem está entendendo, diga amém. Quarto tópico: condenou o mundo. Em 2 de Pedro, no capítulo 2, no verso 5, Noé foi chamado de pregador da justiça. Significa que o trabalho dele não foi só construir uma arca. Enquanto ele estava construindo, ele estava pregando. Não só dizendo o porquê, né? Mas com a própria explicação da construção, ele estava pregando. 2 de Pedro 2,5 diz assim: e ele, está falando de Deus, não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Né? Quando anuncia o julgamento, diz que Noé, pregador da justiça, foi preservado. Né? Evidentemente, qual era a mensagem de Noé? Não era só dizer: vocês vão ser condenados. Ele está dizendo: a gente tem livramento, tem escapatória, vocês não precisam morrer, vocês só têm que arrepender do estilo de vida, tem que aceitar essa salvação. Ninguém cria na condenação. Quem não crê na condenação, gente, não precisa de salvação. Hoje há uma tentativa, até no meio da teologia liberal, de dizer que não existe inferno. Nós chamamos isso de universalismo. Existe que no final todo mundo vai ser salvo, que Deus é amor. Aí você fala: mas ele falou na Bíblia de inferno. Não, ele deu uma trolladinha, uma assustadinha para te ajudar, mas no final ninguém vai se perder porque ele é amor. Um atributo de Deus não pode ser anunciado em detrimento de outro. O mesmo Deus que é amor, cheio de misericórdia, é justo. Tanto que o que ele faz em Cristo Jesus é uma forma, né, de providenciar a quitação da nossa dívida, porque mesmo a expressão do amor e da misericórdia de Deus ainda tem que satisfazer as exigências da justiça divina. E o mesmo Deus que é justo até para o formato como oferece salvação, tem que ser justo em julgar aqueles que não aceitam a única solução que ele ofereceu. Né? Hoje em dia, o que as pessoas mais querem é a relativização da condenação. Se não há condenação, gente, não há necessidade de salvação. A mesma mensagem que pregamos, ela vai anunciar tanto uma coisa como outra. Ela anuncia tanto salvação como condenação. Olha o que Jesus diz. Talvez o texto bíblico mais conhecido do mundo seja João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Olha como termina: para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que é o que diz o verso seguinte, 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, a ideia não é condenar, é salvar. E significa que não há condenação? Não. Olha o verso 18: quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Já estão debaixo de condenação. Deus envia uma mensagem de salvação dizendo: eu quero poupá-los, eu quero evitar isso. Se a mensagem não é recebida, não é abraçada, a condenação é inevitável. Não adianta esperar que a gente tenha, né, um estilo de mensagem, de proclamação do Evangelho, que agrade o ouvido das pessoas que vivem nesse sistema. Quem está tentando fazer isso está barateando, diminuindo, adaptando o Evangelho e roubando dele o seu poder transformador. Está enganando aos outros, provavelmente a si mesmo. A mesma mensagem que reconhece que tem salvação, ela precisa reconhecer que existe condenação. Se não há condenação, não há motivo para que se ofereça salvação. Talvez essa seja a razão pela qual nossa mensagem cria tanto desconforto. Não há como você anunciar algo certo sem com isso contrastar aquilo que está errado. Eu lembro de um ambiente de trabalho, ainda naquela fase, né, de solteiro, jovem, onde o pessoal implicava comigo porque eu não aceitava mentir. Eu dizia: gente, aonde isso é motivo para vocês me atacarem? Se eu estivesse fazendo algo errado, um deles falou: não, mas é porque você deixa ruim para nós, porque se qualquer um de nós fazer, a gente não fica bem. Ou seja, não tem como você bater no que é certo sem que você exponha e condene aquilo que é errado. Dito isso, eu e você precisamos entender que a ideia de Noé não era condenar, e sim salvar.
Mas para as pessoas que não correspondem à mensagem, Pedro diz assim, 1 de Pedro 3,20, sobre os que não corresponderam à mensagem, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Olha o que a Bíblia está dizendo. Deus foi paciente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Ele está anunciando, vai ter juízo. Vocês ultrapassaram todos os limites, mas anos de longanimidade foram oferecidos. Deus sendo paciente, mas eles insistiam em ser desobedientes. Aliás, no livro do Apocalipse, vemos o próprio Jesus falando a uma mulher na igreja de Tiatira, dei-lhe tempo para que ela se arrependesse. Mas ela não quer se arrepender da sua prostituição. Deus nunca estabelece juízo sem oferecer misericórdia. E quando a misericórdia não for abraçada, é fato que o juízo se seguirá. Dito isso, eu e você não podemos esperar ser amados, celebrados por aqueles, né, que condenamos seu estilo de vida, seja com a mensagem falada ou com a mensagem vivida. Em 1 de João 3,13, o apóstolo diz, irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Gente, nós estamos na contramão do sistema. E nós não podemos evitar a oposição. Não tem como você esperar viver, proclamar o evangelho de forma integral, ser aplaudido e celebrado por todo mundo. Sempre vai gerar desconforto. E nós precisamos reconhecer isso. Por quê? A Bíblia diz que os que estão no mundo, e não estamos falando de um lugar geográfico, estamos falando de um sistema. Isso fica claro quando em João 17, Jesus orando ao Pai pelos discípulos diz, não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Né? Não cabe na nossa teologia o crente ir se esconder do resto do mundo, num convento, viver num lugar à parte, porque nós somos chamados para ser luz do mundo, para ser sal da terra. Não é sair do ambiente, mas é não ser engolido pela sua influência. Essa diferença precisa ser entendida. Mas em 2 Coríntios 4,4, o apóstolo Paulo diz que o Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Paulo constrói uma ideia antes de chegar nessa afirmação. No capítulo 2 ele diz, quem conhece as coisas do homem, senão o espírito do próprio homem? Aí ele diz, é por isso que Deus nos deu do seu espírito, para que a gente conheça daquilo que é dele. Na hora de dizer isso, Paulo diz, porque não recebemos o espírito que vem do mundo, mas o espírito que vem de Deus. A mentalidade, a forma de pensar e os valores do mundo não são apenas fomentados por meio de uma cultura, mas quem controla a cultura é um espírito. O livro de Efésios se refere ao período antes da conversão, dizendo o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Há todo um sistema que está debaixo de uma cegueira espiritual. Eles não apenas não conseguem entender o que pregamos, mas passam muitas vezes a reagir até mesmo com ódio. É por isso que eu e você somos ordenados a viver de forma diferente. Romanos 12, falando da transformação, a Bíblia diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Antes de falar isso, ele começa dizendo, não vos conformeis com esse mundo. Conformar não é aceitação, conformar é tomar forma. A NVI traduziu isso, não vos amoldeis a este mundo, mas transformem-se. Em vez de ser igual a eles, sejam diferentes. Como? Pela renovação da vossa mente. A palavra de Deus, ela vai reprogramar a nossa forma de pensar, os nossos princípios, os nossos valores, para que a gente não compactue com o mesmo sistema daqueles que estão debaixo de cegueira. Resumindo, nós não podemos fazer as pazes com o mundo. Um versículo que eu não apenas li, ficava repetindo, falando em voz alta, decorando na minha adolescência. Foi 1 de João, capítulo 2, do verso 15 ao 17. Eu dizia, em nenhum momento o crente que quer ser fiel a Deus pode esquecer isso, por isso que eu falava, declarava tanto, né, repetia. Ele diz, não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós precisamos entender, né, que parte da razão pela qual esse mundo se sente condenado a ponto de reagir de forma bem oposta, diversa a gente, né, é justamente porque eles não conseguem entender a maneira como nós tratamos esse sistema, não só como perigo, como uma armadilha, mas como algo profundamente nocivo. Na carta de Tiago, no capítulo 1, no verso 26, ele termina o versículo falando de uma religião que é vã,
Basicamente ele está dizendo inútil, não leva a lugar nenhum. Mas no verso 27 ele diz: a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Ele resume a verdadeira religião dizendo: você tem que se importar com o necessitado. E nós precisamos entender, gente, que isso não é um conceito meramente social, é uma ordenança bíblica, né? O Evangelho exige isso. Paulo diz que as colunas da igreja, né, deram a Paulo e Barnabé ainda que pregasse o Evangelho que ele chama da incircuncisão, as destas da comunhão. A única coisa que pediram: não se esqueça dos pobres. Paulo diz: o que eu procurei, né, me dedicar a isso. Mas além dessa questão de manifestar compaixão e misericórdia, a Bíblia diz: guardar-se incontaminado do mundo, né? Hoje em dia a gente vê muita pessoa que está tentando abraçar o Evangelho e conciliar isso com o mundo ao mesmo tempo. Não funciona, né? Tiago capítulo 4, verso 4, nos mostra que são extremos e são incompatíveis. Eu quero ler esse texto com você, de Tiago 4,4. O texto diz assim: gente infiel. Outras traduções usam a palavra adúlteros. Aliás, no grego, a palavra usada no original, moixo, significa adúltero, né? É uma infidelidade específica no contexto da aliança conjugal. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Não tem meio termo. Ou você é amigo de Deus, portanto inimigo do mundo, ou amigo do mundo, portanto inimigo de Deus. De novo, estamos falando sobre um sistema, seus valores, suas práticas. Agora, por que o termo adúlteros, né, esse tipo de infidelidade foi apresentado? Porque é uma lógica dentro da Escritura para falar da nossa relação com Jesus. O maior evento no calendário de Deus que ainda está para acontecer é um casamento. Quando a Bíblia fala da vinda de Cristo, não apenas nós teremos o clímax da redenção, mas ela é apresentada como noivo que vem para o casamento da noiva. E a igreja é apresentada nessa figura como a noiva. Efésios 5 diz que Deus está preparando uma noiva pura, santa, sem mancha, nem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O papel do Espírito Santo é que a igreja tenha olhos somente para Jesus. A ideia de infidelidade, de adultério introduzida aqui, é mais ou menos o conceito do triângulo amoroso. O mundo entra formando a terceira ponta de um triângulo amoroso. E se a igreja, em vez de ter olhos só para Jesus, começa a flertar com o mundo, a Bíblia está dizendo isso é infidelidade conjugal. Você deveria entender o que é essa aliança e que não tem espaço para mais ninguém. A partir do momento que você está flertando com o outro, você está quebrando esse compromisso aqui. É por isso que o verso seguinte, né, vai dar sentido a isso. Ele diz: ou vocês pensam que em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? A Bíblia está dizendo que o Espírito Santo que habita em mim e você, quando eu e você deixamos ter olhos só para Jesus, estamos flertando com o mundo, ele vai arder em ciúmes. Porque a missão dele é nos manter fiéis nesse relacionamento. Não há compatibilidade, né? O Evangelho, desde o início, tem condenado o mundo. Prefigurado na mensagem Noé, vemos o mesmo. E comigo, com você, não seria diferente. Mas eu termino com a quinta parte. Tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Não há lugar no Evangelho para justiça própria. Isaías, né, nos afirma que as vossas justiças são como trapo de imundícia. Quando era garoto, eu lembro de explicações que nos eram dadas, né, dentro da igreja, e depois fui descobrir isso mais nos comentários do que necessariamente uma explicação do próprio termo bíblico. Acredita-se que os trapos de imundícia eram as bandagens que os leprosos usavam para cobrir e proteger as suas feridas. Quando tinham que trocar aquelas bandagens, aquilo não prestava para nada, não adiantava ser lavado. Saía com um pedaço de pele, de carne podre, tinha que ser queimado. Deus está dizendo: sua justiça própria, para mim é que nem o trapo de imundícia, não vale nada, fede, isso é podre, estragado. A única justiça que eu e você podemos ter não é própria, é a justiça que nos é imputada por meio de Jesus Cristo. Essa é a beleza e a glória do Evangelho. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, o apóstolo Paulo, falando de Jesus, diz: mas aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos, fôssemos feitos a justiça de Deus. A cruz é um lugar de troca. Em Gálatas, Paulo diz, né, que
eu e você estávamos debaixo de maldição, mas Cristo se fez maldição na cruz, sob o madeiro, para que eu e você recebêssemos a bênção. Escrevendo aos Coríntios, ele diz que ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. E na mesma carta aos Coríntios, ele diz, o que não conheceu o pecado, santo, imaculado, se fez pecado por nós, em nosso lugar, para que nós nos tornássemos a justiça de Deus. A mensagem do Evangelho, ela mostra que o homem jamais terá justiça própria. Mas ele pode ser considerado justo aos olhos de Deus por uma justiça que é imputada pela obra de Cristo. Como isso acontece? Quando eu e você não apenas entendemos, mas nos apropriamos da substituição. Quando você estiver lendo o Novo Testamento, principalmente as epístolas, comece a observar as expressões nele, em Cristo, com Ele. Você vai ficar abismado com a quantidade de vezes que essas palavras se repetem. O que é que isso significa? Em Colossenses, Paulo termina o capítulo 2 dizendo, se vocês morreram com Cristo, ele começa 3 dizendo, se foram ressuscitados com Cristo, o que significa isso com Cristo? Ele vai explicar no capítulo 3, no verso 3, quando ele diz assim, a vossa vida está escondida, oculta, dependendo da versão, com Cristo em Deus. O que Paulo está falando? Imagine que no seu campo de visão está aqui minha mão esquerda, e eu posso esconder a mão direita atrás. Ela está aqui. Mas quando você olha, você não vê a direita. Você vê a esquerda. O que a Bíblia está dizendo, em outras palavras, é que quando Deus nos olha, Ele vê Cristo. Nós estamos escondidos nele. Ele não vê a nossa justiça. Ele vê a justiça de Cristo. E aí eu e você precisamos entender o que é o batismo. O batismo não salva, mas ele é um selo da fé que salva. Porque ele atesta o tipo de fé que nós temos. Ou seja, a salvação não vem... Ah, pastor, tem que crer em Jesus sim, mas não é só crer que ele existe. É crer especificamente no que ele fez. Cristo é um substituto. A Bíblia é clara sobre isso. Desde os profetas do Antigo Testamento, como Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Tudo que ele sofreu era o castigo que nós tínhamos que sofrer. Ele é um substituto. Então, quando ele morreu e fez isso em nosso lugar, nós morremos com ele. Quando foi sepultado, fomos sepultados com ele. Mas quando ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Essa fé que nós atestamos no batismo. Quando a gente dá o santo caldo, como a gente brinca aqui, afunda a pessoa na água, nós estamos testemunhando, morreu e foi sepultado com Cristo. Quando a gente tira, e é muito importante essa outra parte de tirar de dentro d'água, a gente está testemunhando, ressuscitou com Cristo. Mas a Bíblia não para aí. A Bíblia diz que depois de ressuscitado, Cristo ascendeu aos céus e assentou-se à direita de Deus. Paulo escreve aos Efésios, diz, nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Não estamos física e literalmente lá, mas posicionalmente estamos, porque Ele nos representa. É por isso que eu e você oramos em nome de Jesus. Quando eu e você oramos em nome de Jesus, é como se Jesus orasse. Quando Jesus está para ressuscitar Lázaro, você lembra a oração que ele faz na porta do túmulo? Senhor, graças te dou, porque sempre me ouves. Se Deus sempre ouve Jesus, e quando eu e você oramos no nome dele, é como fosse ele orando. Você consegue imaginar o nível de aceitação que o uso do nome de Jesus produz na minha e na sua oração? Nós precisamos entender nossa posição nele, e a nossa justiça vem dele. Pastor, então agora eu sou justo para sempre, não importa o que eu faço. Também não. Essa mesma justiça que nos é imputada, ela pode ser comprometida e até maculada se insistirmos no pecado. A primeira epístola de João, e aqui eu encerro, no capítulo 2, no verso 1, o apóstolo diz, meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas, contudo, todavia, no entanto, se ainda assim alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. É evidente que se espera que o crente passe a vencer o pecado, resisti-lo. Mas no processo de santificação, e ninguém é aperfeiçoado de forma instantânea, gradual, ainda haverá tropeços. Tanto que alguns versículos antes, 1 de João 1,8, o apóstolo diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se alguém falar que não tem pecado, já pecou, só de falar isso. Está mentindo. Mas no verso 9 o seguinte, ele diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra pecado, seja no hebraico, a língua em que foi escrito o Antigo Testamento, ou o grego, koiné, o grego antigo, a língua em que foi escrito o Novo Testamento, ele tem a ideia de errar o alvo.
Ou seja, pecado na vida do cristão deveria ser acidente. Quando passa a se tornar intencionalidade, nós temos algo bem mais complexo. Mas quando o cristão percebe, perdi a paciência, pensei, falei o que não devia, fiz o que não devia, se arrepende. O confessar a Deus não é informar o que Deus já sabe. É admitir, é reconhecer que nós erramos. É expressar o arrependimento e a dor de ter cedido ao erro. E quando fazemos isso, a Bíblia diz 2 atributos de Deus, fiel e justo. Por que 2 atributos são destacados? Porque temos 2 ações. Fiel para perdoar os pecados, justo para nos purificar de toda injustiça. O prefixo in, antes de justiça, significa uma negação, não justiça. Ele está falando para os crentes, ou seja, a justiça de Cristo me foi imputada. Quando eu vou lá e peco, eu baguncei as coisas. O caso está perdido? Não. Quando eu me arrependo e confesso, eu não sou apenas perdoado. A injustiça, a não justiça que entrou com aquela prática, novamente é removida. E eu volto para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Minha vida escondida com Cristo em Deus. A justiça deve ser preservada, mas ela é herdada pela fé. Não tem a ver com mérito, com nenhum tipo de merecimento. Quando eu olho para essas 5 frases sobre Noé, nós temos o resumo aqui da loucura da pregação. E como disse Paulo, a ideia não é comunicar a verdade nova, é apenas lembrar vocês do evangelho que a gente vem anunciando aqui. E eu quero só concluir dizendo a vocês, se a pregação da cruz é loucura, e nós tentamos viver a vida cristã apenas na sabedoria e lógica humana, nós vamos estar com isso corrompendo a definição do que é o evangelho e da sua verdadeira prática. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs, os que estão nesse auditório, os que nos acompanham pela internet, ao vivo ou posteriormente por meio de uma gravação. Eu oro que a Tua palavra traga luz, discernimento, entendimento espiritual, percepção, que ela gere fé para a devida resposta. Pai, nós oramos pela capacidade de não apenas permanecermos gratos por aquilo que Cristo fez. E um dia como hoje, da ceia do Senhor, celebramos isso com muita gratidão. Mas nós oramos que a devida percepção nos mantenha no lugar de resposta contínua e progressiva para o Senhor. Onde haja crescimento espiritual, onde o Senhor seja engrandecido e cada um de nós experimente todo o aperfeiçoamento de transformação que lhe cabe. Oro de uma forma especial por aqueles que estão lutando pelas suas famílias, por aqueles que têm familiares que ainda não se converteram, que eles tanto experimentem a graça do Senhor, a ação poderosa do Espírito Santo no testemunho do Evangelho, na capacidade de viver uma vida de bom testemunho, como também de convencê-los e de iluminar os olhos do seu entendimento, para que toda a cegueira espiritual seja quebrada e a revelação de Cristo alcance o coração. Que eles possam viver o projeto de Deus de salvação para as suas famílias. Nós oramos em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém.